Vem cá, chega mais perto. Você já pensou no que aconteceria se o diabo resolvesse vestir batina e aparecer na sua cidade? Pois é, meu filho. Isso aconteceu de verdade lá no interior da Paraíba. E o que eu vou te contar agora vai te arrepiar da cabeça aos pés. Comenta aí de onde você está ouvindo essa história, vai. Era 1987, numa cidadezinha esquecida chamada Várzea dos Aflitos. O sol rachava a terra, a poeira subia com o vento, e foi quando chegou na cidade um padre que ninguém conhecia. Padre Malaquias, se apresentou ele. Alto, magro que nem vara seca, com uns olhos fundos que pareciam 2 buracos negros. Usava uma batina preta puída e carregava só uma mala velha e 1/3 de contas escuras. O povo ficou feliz porque fazia 6 meses que o padre anterior tinha morrido, coitado, de ataque do coração bem no meio da missa. A igrejinha estava abandonada, então quando o padre Malaquias apareceu foi uma bênção. Ou assim pensaram eles. Vixe Maria, como estavam enganados. Logo nas primeiras semanas, o padre ganhou fama de santo. Visitava os doentes de madrugada, rezava com as famílias, aconselhava todo mundo. Mas tinha um negócio esquisito, só. Ele só celebrava a missa depois que o sol se punha. Dizia que era por causa do calor, que a igreja era muito quente de dia. O povo aceitou, né? Quem era eles para questionar um servo de Deus? Dona Cremilda, a beata mais antiga da cidade, foi a primeira a desconfiar. Ela reparou que Padre Malaquias nunca comia na frente de ninguém. Quando ofereciam comida, ele agradecia e guardava num embrulho, dizendo que ia comer depois. E tinha outra coisa. O homem não suava. Mesmo com aquele sol de rachar pedra, a batina dele estava sempre sequinha. Mas o que deixou todo mundo de cabelo em pé foi o que aconteceu com Zé das Couves. O Zé era bêbado, um cabra que passava mais tempo no bar do que em casa. Uma noite, voltando da bodega cambaleando, ele passou pela igreja e viu uma luz estranha saindo das janelas. Curioso, e com aquela coragem besta que a cachaça dá, ele se aproximou e olhou para dentro. Tá ligado aquele frio que desce pela espinha quando a gente sente que algo tá errado? Foi o que o Zé sentiu. Lá dentro, Padre Malaquias estava de costas pro altar, ajoelhado, mas não estava rezando não. Ele estava conversando. Falava baixinho numa língua esquisita. Umas palavras arrevessadas. E pior, as velas estavam acesas, mas as chamas eram azuis, iluminando tudo com aquela luz doentia. Zé das Couves quis sair correndo, mas os pés dele ficaram pregados no chão. Foi aí que viu a sombra. No chão da igreja tinha uma sombra enorme, muito maior que a do padre, com uns chifres pontudos e algo que parecia asas. E essa sombra se mexia sozinha, se retorcia, parecia que estava viva. O padre parou de falar de repente e virou a cabeça devagar, muito devagar, até que os olhos dele encontraram os do Zé pela janela. Oxente, os olhos dele não eram mais olhos de gente não. Eram completamente negros, sem branco, sem nada. Só aquele preto profundo que parecia sugar a alma. E ele sorriu. Um sorriso largo demais, com dentes afiados demais para ser de cristão. Zé das Couves saiu correndo que nem o cão, tropeçando, gritando feito doido. Quando chegou no centro da cidade, acordou meio mundo contando o que tinha visto. Mas quem ia acreditar num bêbado? O povo riu dele, disse que era cachaça demais, que estava vendo visagem. Na manhã seguinte, Zé das Couves amanheceu morto na cama, com os olhos arregalados de pavor e a boca aberta num grito mudo. O doutor disse que foi o coração, mas Dona Cremilda viu as marcas. 2 riscos finos no pescoço dele, como se algo muito afiado tivesse arranhado a pele. Foi aí que as coisas ficaram sinistras de verdade. Começaram a sumir pessoas na cidade. Primeiro foi o velho Raimundo, que vivia sozinho. Depois a menina Joana, de 12 anos. Em 2 semanas, 5 pessoas desapareceram sem deixar rastro. E todas tinham uma coisa em comum. Todas tinham se confessado com Padre Malaquias antes de sumir. Dona Cremilda juntou coragem e foi até a diocese na capital. Percorreu quase 100 quilômetros de estrada de chão batido. Quando perguntou sobre Padre Malaquias, a secretária ficou pálida. Não tinha nenhum Padre Malaquias na diocese. Nunca teve. Eles não tinham mandado ninguém para a Várzea dos Aflitos ainda. Vixe Maria, o sangue dela gelou. Se aquele homem não era padre, quem era ele?
Ou pior, o que era ele? Dona Cremilda voltou correndo e reuniu os homens mais corajosos do lugar. Seu Antônio, Chico da Venda, Mateus o Ferreiro e o João Delegado, que tinha uma espingarda velha. Eles esperaram anoitecer e foram até a igreja, decididos a descobrir a verdade. A porta estava entreaberta, rangendo com o vento. Eles entraram devagar, com as lanternas tremendo nas mãos. O cheiro era horrível, rapaz. Um fedor de carne podre misturado com enxofre. As velas estavam todas acesas, aquelas chamas azuis. E no altar, onde devia ter um crucifixo, tinha símbolos estranhos desenhados com algo vermelho escuro. Sangue. Vieram me visitar. A voz de Padre Malaquias ecoou pelas paredes, vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Ele apareceu das sombras, ainda com aquela batina preta, mas agora eles podiam ver direito. A pele dele não era pálida, era cinza, quase transparente. As unhas eram longas e amareladas, e aqueles olhos negros como o poço mais fundo do inferno. Vocês não deviam ter vindo aqui, disse ele, com aquele sorriso horroroso. Eu só queria as almas perdidas, os pecadores, os que ninguém ia sentir falta. Mas agora vocês também vão ter que ficar. Foi aí que o João Delegado disparou a espingarda. O barulho foi ensurdecedor dentro da igreja. Mas a bala passou direto pelo padre, como se ele fosse feito de fumaça. Ele riu, uma risada gutural que parecia vir do fundo da terra. As sombras na igreja começaram a se mexer, a tomar forma. Eram as pessoas desaparecidas, mas não eram mais gente não. Eram criaturas de olhos vazios e bocas abertas, gemendo e se arrastando na direção dos homens. Dona Cremilda, que tinha ficado na porta, começou a rezar alto, o Pai Nosso mais desesperado que já saiu da boca de alguém. E aconteceu uma coisa estranha. As criaturas pararam, como se a oração causasse dor nelas. Padre Malaquias soltou um grito agudo de raiva pura. Rezem, rezem comigo pelo amor de Deus, gritou Dona Cremilda. Os homens começaram a rezar também, tropeçando nas palavras, mas rezando com toda a força. A luz das lanternas ficou mais forte e as criaturas começaram a se desfazer, virando pó. Padre Malaquias urrou de fúria e o corpo dele começou a se deformar, crescendo, os braços ficando longos demais, as costas se curvando. Saiam, saiam agora, berrou Dona Cremilda. Eles correram para fora da igreja, ainda rezando, sem olhar para trás. Quando chegaram na rua, ouviram um estrondo tremendo. A igreja inteira começou a tremer, as paredes rachando, o sino tocando sozinho num dobre fúnebre. E então, do alto da torre, saiu voando uma coisa negra, enorme, batendo asas que pareciam de morcego. A criatura soltou um grito que fez os cachorros da cidade uivarem de medo e desapareceu na noite, voando na direção do sertão. A igreja desabou logo depois, virando só um monte de pedras e madeira velha. Os corpos das pessoas desaparecidas foram encontrados no dia seguinte, enterrados embaixo do altar. Todos mortos de forma horrível, com marcas de garras e mordidas pelo corpo inteiro. Várzea dos Aflitos nunca mais foi a mesma. A cidade foi abandonada aos poucos, e hoje é só um lugar fantasma, com casas vazias e ruas cobertas de mato. A igreja nunca foi reconstruída. Dizem que de noite, quando a lua está cheia, ainda dá para ouvir o sino tocando, mesmo não tendo mais sino nem torre. E tem gente que jura que viu um homem alto, de batina preta, caminhando pelas ruas desertas, procurando almas perdidas para levar para o inferno. Tem velho que conta que Padre Malaquias não era padre coisa nenhuma. Era um demônio antigo que se disfarçava de servo de Deus para enganar os fiéis e roubar suas almas. Que ele fazia isso há séculos, viajando de cidade em cidade, sempre nos lugares mais isolados, onde ninguém ia perguntar muito, onde a fé das pessoas era tão grande que elas acreditavam em qualquer um que aparecesse com uma batina e um terço. Dona Cremilda viveu até os 90 anos, mas nunca mais foi a mesma depois daquela noite. Ela contava a história para quem quisesse ouvir, sempre terminando com o mesmo aviso. Se um dia aparecer na sua cidade um padre que ninguém conhece, que só celebra missa de noite e que tem olhos fundos demais, corra.
Não espera, não pergunta. Só pega sua família e sai de lá. Porque pode ser que o diabo tenha resolvido vestir batina para te visitar. E o pior, moço, é que dizem que em algumas cidades do interior do Nordeste, ainda hoje, de vez em quando aparece um padre misterioso, oferecendo suas bênçãos e levando embora aqueles que pecaram demais para serem salvos. Ó lá, ficou com frio na espinha agora? Então se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder os próximos causos de terror que eu vou contar. Comenta aí embaixo se você já ouviu falar de algum padre misterioso na sua região. Vem comigo que tem muito mais história para arrepiar por aqui. Valeu, e que Deus te proteja, porque o diabo tá sempre à espreita.